Salve, salve, trilheiros! Vamos conversar agora sobre o informativo 749 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aqui do nosso país. Olha só, vamos começar agora com o RESP 1.953.607. Vamos para a tese? Essa é a tese oficial do julgado, tudo bem? Nada obstante, a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º da LEP, da Lei de Execução Penal, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram, portanto, impossibilitados de continuarem os seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Arthur, não entendi nada do que você me falou. Bom, vamos para a tese jurídica simplificada. Apesar de não ser admitida, em regra, a remissão ficta, é possível considerar o período de restrições sanitárias em função da pandemia de Covid-19 como um período de efetivo estudo ou trabalho para fins de remissão de pena. Vamos ainda nos aprofundar no que se refere à remissão. Remissão de pena, pessoal, nada mais é do que um benefício previsto na Lei de Execução Penal como uma forma de premiar o preso que trabalha ou estuda, ou que trabalha e estuda, e que por isso demonstra maiores oportunidades, ele demonstra que quer um convívio social. E para isso nós temos duas espécies, duas formas de remissão. É a remissão por trabalho, aquela em que a pessoa trabalha durante 3 dias e tem abonado, tem premiado 1 dia de pena, e temos também a remissão por estudo, quando o condenado ele consegue remir 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Você, um estudante, um concurseiro, um estudioso do direito, teria quantos dias de remissão por estudo, hein? Se a cada 12 horas você tivesse 1 dia para diminuir no seu concurso público, na sua distância. Já pensou se fosse possível colocar isso na sua vida? A gente ia diminuir essa trajetória sem sombra de dúvida. De 12 em 12 horas, não é, pessoal? Bom, surgiu uma tese no âmbito da defesa criminal advogando pela necessidade de nós considerarmos os dias remidos do apenado que, apesar de não terem sido efetivamente trabalhados ou estudados, a gente tenha como comprovar que ele foi impossibilitado de estudar ou trabalhar. Por quê? Porque, por exemplo, naquele presídio não havia possibilidade de ele estudar ou trabalhar. Então, como efetivamente nós iremos remir a pena daquele condenado? Pois bem, existe essa teoria que tenta imputar uma responsabilidade ao Estado. Qual seja, se não é possível estudar ou trabalhar nesta unidade prisional, nós precisaríamos entender por uma remissão ficta se aquele determinado cidadão quer estudar ou quer trabalhar, e inexiste essa possibilidade. No entanto, pessoal, esse entendimento sobre remissão ficta, ele sempre foi escanteado pelos tribunais, nunca foi uma tese amplamente aceita. Mas aqui, com relação à Covid-19, nós vamos ver que o resultado foi outro, viu? Bom, antes de efetivamente nós concluirmos sobre o que quer dizer todo esse nosso imbróglio a respeito da remissão da pena e da Covid, eu gostaria de explicar para vocês quais as funções da pena. Nós temos, via de regra, um entendimento tripartite da função da pena. Primeiramente, temos uma realização de justiça, uma teoria retributiva, absoluta, em que nós estamos, de certa forma, cumprindo com o papel estatal de entregar às vítimas um resultado satisfativo. Portanto, olha, você foi lesado no seu direito, mas esta pessoa está sendo colocada à parte da sociedade para retribuir, de certa forma, aquilo que você perdeu.
Numa segunda questão de teoria da pena, nós temos uma proteção da sociedade por meio da ameaça da pena. É o que a gente chama de prevenção geral. Se nós temos uma prevenção geral, um medo generalizado de ir à cadeia, de ir para a cadeia caso cometamos ilícitos, portanto nós temos aí uma prevenção de cometimento de ilícitos. E por fim, na terceira função da pena, e é aqui que eu gostaria de linkar com o tema do nosso comentário de hoje, é a proteção da sociedade, evitando a reincidência do delinquente. Mas como nós fazemos isso? Por uma prevenção especial negativa e positiva. Qual seja, a negativa é aquele momento em que a gente separa o delinquente da sociedade. E a positiva é quando a gente o prepara para retornar à sociedade. Então, a ideia é ressocializar, é permitir que o condenado seja capaz de melhorar a sua qualidade de cidadão, de melhorar a sua qualidade de estudante, de melhorar a sua qualidade de profissional. Então, quando o STJ ele entende pela remissão ficta no caso da Covid, certamente ele está se debruçando, se esmerando na questão da ressocialização. Vamos lá? Portanto, a tese da remissão ficta, como eu expliquei para vocês, ela sempre foi rejeitada pelos tribunais sob o argumento de que não haveria uma previsão legal para que a gente fizesse a concessão de um benefício para quem efetivamente não trabalhou ou estudou. Mas nesse julgado em especial em comento, foi aberta uma única exceção. Foi considerado remido o período de trabalho que o preso que se habilitou para trabalhar ou estudar não conseguiu efetivamente realizar nenhuma dessas atividades, justamente por conta das medidas sanitárias trazidas pelo coronavírus. Portanto, se o preso queria de fato estudar, ele não poderia ser colocado junto com outros presos numa sala de aula, por exemplo. E de mesmo modo o trabalho, muitas vezes o trabalho ficou muito restrito, não era possível mais que eles todos que quisessem trabalhar conseguissem trabalhar, porque precisaria haver ali um distanciamento social, mesmo nos presídios. Portanto, o STJ, ele entendeu que negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia de Covid-19 o direito de continuar a remir a sua pena se revela injusta. Tá? Porque desconsidera o seu pertencimento à sociedade em geral, que padeceu, não é? Todos ficaram doentes, mas também se viu compensada com algumas medidas jurídicas que são favoráveis e que justamente isso afrontaria o princípio da individualização da pena, porque para aquele indivíduo a gente não conseguiria entregar alguma outra alternativa, tá? Para quem tá fora, quem esteve fora efetivamente do sistema carcerário, nós tivemos algumas alternativas, não é, pessoal? Por exemplo, um auxílio financeiro, a possibilidade do teletrabalho, nós tivemos alternativas. Para quem está dentro do sistema carcerário, essas alternativas simplesmente elas não existiam. Por isso, nós não tivemos uma rapidez hábil suficiente para que o legislador pudesse ter previsto que a pandemia aconteceria e que, portanto, nós teríamos alguns instrumentos para trabalhar com essa situação totalmente adversa, tudo bem? Por isso, a gente vai precisar efetivamente entender pela remissão ficta no caso concreto daqueles presos que já tinham demonstrado interesse de estudar ou trabalhar. Não é aquele que está chegando agora falando, eu queria ter trabalhado e estudado. Não, aquele que já tinha demonstrado e que foi impedido de continuar estudando ou trabalhando em função dos efeitos da Covid-19. Logo, logo a gente volta para o nosso próximo comentário aqui no Trilhante.